Olá, bom dia, muito bom dia a todos. Hoje, terça-feira, 4 de novembro, estamos aqui nesta manhã para conversarmos sobre um assunto que é bastante interessante, bastante relevante para todos nós que compramos imóveis, e que vendemos imóveis e realizamos transações imobiliárias. Vamos falar hoje, nessa primeira live, de como evitar prejuízos milionários com a due diligence correta. Exatamente. E por que correta, né? Porque não adianta fazer uma pesquisa breve e dizer que é uma due diligence. Uma due diligence, ela tem a necessidade de seguir parâmetros para que você possa compreender toda a estrutura dos documentos, dos vendedores, dos compradores, saber a situação do imóvel, tudo isso para que você não corra riscos na sua transação. Tá, mas essa palavra é estranha, due diligence, exatamente. Isso quer dizer o quê? Uma análise, uma auditoria. A partir desta análise, a gente identifica todas essas situações que eu falei, né? A situação do imóvel, a situação do comprador, a situação do vendedor, para poder compreender o todo, para que essa transação saia da melhor maneira possível, ocorra de maneira efetiva e eficiente para todas as partes. E ela também não se restringe apenas à compra e venda. Nas locações também é fundamental que haja essa análise. Então, diversas transações imobiliárias se fazem necessárias através de uma due diligence, de uma análise prévia, de uma auditoria, até para garantir segurança para todas as partes. Então vamos lá. Eu sou Roberta Gonçalves, advogada especialista em direito imobiliário extrajudicial, e hoje vamos conversar sobre esse tema que é essencial para quem quer investir com segurança. E aí, assim, eu inicio com esse questionamento. Você sabia que muitos investidores e famílias perdem valores altíssimos simplesmente por não analisarem corretamente o imóvel antes da compra? Essa situação é uma situação real, não é algo que eu estou criando nem algo da minha cabeça, não. Isso ocorre diariamente. Muitas pessoas não pensam, na verdade, né, que investir nessa análise é um gasto. E não, a partir desse investimento, você tem a segurança daquilo que você vai comprar. E a segurança, ela se estende, né? Tanto para você quanto para a sua família. Então, assim, eu peço que você fique comigo até o final, porque eu vou te mostrar como evitar esse prejuízo, e muitas vezes é um prejuízo milionário, com o passo a passo dessa due diligence. Mas você pode perguntar, mas eu vou vender minha casa, eu quero comprar uma casa, o que que eu tenho a ver com a due diligence? Tudo bem, eu sei que é um assunto que, se a gente for levar o pé da letra, pode até não lhe chamar a atenção nesse momento. Mas quando você precisar vender seu imóvel, quando você precisar comprar um imóvel, você vai, ou até alugar, você vai lembrar dessa conversa que nós estamos tendo aqui, e quando você for contactar um profissional especialista no assunto, você vai saber o que perguntar, o que questionar, se ele não tocar nesse assunto durante toda a negociação. Ou seja, é válido você estar aqui, me acompanhar até o final, para compreender essa situação. E você que está, né, iniciando a atuação no direito imobiliário e não tendo a familiaridade com esse assunto, eu lhe digo que é um assunto bastante interessante, bastante importante e fundamental para abrir as portas de possibilidades, porque você compreendendo como é feita uma análise prévia, uma auditoria, você vai ter embasamento até para analisar documentos de regularização, documentos, ou seja, chega um cliente para você que precisa fazer um uso capião. Você não sabe nem como começar, nem por onde começar, né? E aí, assim, a análise dos documentos é a fase inicial e fundamental para que isso ocorra, ou seja, para que o seu serviço ele seja entregue e seja realizado de maneira efetiva e eficiente, não só para advogados, arquitetos, engenheiros, corretores de imóveis e outros profissionais que lidam no dia a dia com as negociações imobiliárias. Então, é bastante importante. E você, corretor, é fundamental, né? Quando você já tem ciência de tudo isso, você garante, né, todas as vendas, você não perde venda, você não deixa dinheiro na mesa, você não perde as oportunidades porque desconhece alguma situação legal do seu imóvel.
Então, antes de comprar um imóvel, é importante verificar tudo, 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 tudo. Quando eu digo tudo, é documentos, dívidas, históricos, né? E até mesmo restrições urbanísticas. Muitas vezes as pessoas compram imóveis em lugares que não podem ser habitados, em locais que estão proibidos por lei de haver construção. E aí terminam comprando e não levando, né? Aquela questão do comprar uma casa em um local onde a construção é irregular. Quando você pensa que não, é surpreendido com a notificação para poder desocupar o imóvel. Isso ocorre também muito. Então, a due diligência é justamente essa auditoria prévia, que protege o comprador e traz segurança jurídica para o negócio, ou seja, traz segurança jurídica para o comprador, para o vendedor e para você que está intermediando essa compra. Ou seja, você corretor de imóveis está intermediando esse negócio, você também não corre risco, né? Porque existem também profissionais que estão ah, passando por processos, né, processos judiciais, por não saberem conduzir uma negociação, uma compra, uma venda, e aí vem o arrependimento do comprador, ou é identificado alguma cláusula que naquele momento não caberia, e situações também no imóvel, né? E a gente verifica depois por que esse imóvel foi vendido se ele não poderia ser vendido, ou não poderia ter sido vendido naquele momento. E aí eu já quero deixar esse alerta, não é que a análise técnica, a análise prévia vai interromper, impedir, bloquear que você tenha acesso ao imóvel, que você compre o imóvel, que você venda o imóvel. Mas ele vai trazer um alerta, porque a gente pode identificar ao longo dessa análise que tem alguma situação que pode causar algum problema futuramente. E aí a gente analisando tudo isso, a gente já antecede essa análise, fazendo o quê? Verificando se já pode ser regularizada a situação antes mesmo da venda, para você não ser pego de surpresa futuramente. E aí, assim, é aquela questão, né, que o barato pode sair muito caro quando a análise é feita na superficialidade ou nem realizada, né? O barato pode sair muito caro. E o muito caro que a gente fala é o quê? Milhões. Hoje, dificilmente, a gente encontra um imóvel de 100 mil reais. A gente encontra imóveis de 300, 400 para cima. E imóveis de milhões também. Ou seja, quanto mais alto o valor do bem, mais risco você corre. Porque a due diligência é essencial. Ela evita prejuízos financeiros, litígios e bloqueios no registro de imóveis, até porque o registrador ele não é obrigado a registrar sua compra se ele identificar alguma ilegalidade. E aí se identifica riscos legais, fiscais, contratuais, antes que você assine o contrato. Ou seja, muita gente só deixa para buscar esse auxílio, esse suporte, só contrata o serviço quando o mal já ocorreu, quando já assinou o contrato, quando já fez o pagamento, quando tentou entrar no imóvel e não conseguiu, ou quando entrou no imóvel e precisou sair, nessa fase. Então, nessa fase realmente vai ser muito mais caro, muito mais complicado, muito mais demorado. E o que diferencia um bom investimento de uma dor de cabeça milionária? Pode ser uma dor de cabeça milionária mesmo. Ou seja, já vi casos em que o imóvel estava penhorado e o comprador só descobriu depois de pagar. Ou seja, imagine, você compra um imóvel que está sob penhora, um imóvel que você pode perder a qualquer momento, você compra aquele imóvel, que o proprietário pode perder a qualquer momento, ele repassa esse imóvel para outra pessoa, ele vende esse imóvel, mesmo sabendo que tem essa pendência, e aí você corre o risco de perder esse imóvel. Quem vai perder é você, vai perder o imóvel e vai perder o dinheiro. E aí temos os passos, né? A due diligence, ela é o quê? É a documentação, matrícula atualizada. Bem, retomando o assunto, né? O passo a passo da due diligence. Temos o quê? A documentação, que você vai analisar se as matrículas estão atualizadas, a certidão de ônus, se tem gravames, verificar o histórico dos proprietários e da transação.
Aqui você vai identificar se o imóvel tem penhora, tem dívida, tem irregularidade no registro. Aspectos fiscais, tributários, vai verificar o IPTU, vai verificar se tem taxas municipais em aberto, vai verificar se o ITBI foi pago de maneira correta. Isso evita que o comprador ele assuma, né, essas dívidas que não eram dele no momento, mas a partir do momento que ele adquire o imóvel. E se tudo isso não for analisado, ele corre esse risco de ter que arcar com algo que ele nem fazia ideia. E aí tem as questões legais, como a gente falou, né? O momento de checar se o imóvel está em uma área regular, se não há ações judiciais, restrições de uso. Exemplo clássico, eu comprar um imóvel em uma área não edificável, depois não poder construir. Além de correr o risco de ter que sair, você não pode fazer a casa dos seus sonhos, você não vai poder construir a casa como você bem gostaria. Tem análise, né? Auditoria contratual e financeira, essa análise você vai o quê? Revisar contrato, revisar valores, verificar condições de pagamento, vai verificar se tem alguma cláusula mal redigida. Aí esse ponto é interessante porque muitas vezes as pessoas não buscam um profissional especialista para fazer o contrato. Pegam um contrato na internet, pegam um contrato do vizinho, do primo, do amigo, do colega, copiam aquele contrato, só faz alterar o nome da parte. E aí não leva em consideração a necessidade de adequar o contrato à situação, ao fato, à realidade de vocês. E aí muitas vezes a gente encontra, né, diversas nulidades. E o contrato, ele, depois de assinado, realmente, ele é um tanto quanto demorado e complicado para poder voltar não, ter a sua forma real, a sua forma necessária que atenda à expectativa das partes, porque o contrato ele não pode ser atender apenas a expectativa de quem está vendendo, ele tem que atender também a expectativa de quem está comprando. A mesma coisa ocorre com os contratos de locação. Quando a gente começa a analisar, verifica que muitas vezes o dono do imóvel, né, o locatário, ele cria cláusulas que vai lhe favorecer e não leva em consideração o inquilino. Então, muitos problemas contratuais referentes à locação se dá exatamente por isso. Ele só vê o lado dele. E quando você tem um profissional, ele vai fazer um contrato que vai atender as duas partes. Ele vai ser neutro na negociação. Ele não vai ser nem a favor de um nem do outro, por mais que o proprietário o contrate, porque às vezes a pessoa leva em consideração isso. Ah, mas quem contratou o advogado foi o dono do imóvel, então vai ser a favor dele. E não é dessa forma. Um profissional que se preze, ele vai levar em consideração o que a lei assim disponibiliza, e não o que as partes, cada uma delas, independente disso, queira levar em consideração para seu benefício próprio. E aí, assim, né, aquela coisa do antes de assinar, sempre verifica, né, tem essa certeza, conte com a assessoria desde o início. Se você quer buscar um imóvel, se encantou por um imóvel, procure o corretor, conversa com o corretor. Ainda assim, se você tiver dúvida ou se o corretor também não atender a sua expectativa, tenha a autonomia de buscar outros profissionais. Nós temos vários profissionais excelentes no mercado. Se você identificar que por algum momento, alguma situação, alguma dúvida que você teve, ele não conseguiu lhe atender, busque um advogado. Até na própria reunião que você vai ter com um advogado, chama o corretor também. Muitas vezes vai ser interessante para ele, porque aquele aprendizado vai valer para ele fechar essa sua compra e fechar muitas outras compras. Então, a gente tem que estar disposto a aprender cada dia mais. Então, tem essa possibilidade também durante a consultoria, pelo menos a minha consultoria. Se o cliente ele tem dúvidas e me contrata e quiser na reunião, no atendimento, chamar o corretor dele, eu dou essa liberdade a ele de trazer, sim, esse colega para poder acompanhar, para poder conhecer e também sanar as dúvidas dele. E aí, aquela coisa, né? Antes de assinar, sempre verifique se a matrícula está atualizada, se tem ônus, pede as certidões negativas, verifica se o tributo está em dia. O contrato ele deve ser revisado por um advogado especialista no assunto. Não vai, pelo amor de Deus, chamar um advogado criminalista para analisar o seu contrato ou elaborar o seu contrato de compra e venda de imóveis, né? Até porque essa é a base para uma compra segura. E aí é aquela questão que eu sempre chamo a atenção para vocês que já me acompanham nas outras redes sociais. A due diligence, ela não é um gasto, ela é um investimento. E é um investimento que vai garantir para você e para a sua família toda a tranquilidade e toda a segurança.
Quem faz a análise correta evita, né, surpresas e protege o seu patrimônio. Imagine você comprar seu imóvel e aí do nada você recebeu uma notificação ou até um oficial de justiça na sua porta requerendo algo que hoje você tem como seu. Então tem que ter essa segurança. E assim, se você vai investir, comprar um imóvel, procure sempre uma consultoria especializada. Eu e minha equipe estamos aqui disponíveis para atender, para lhe ajudar, para que você possa fechar então os negócios seguros e negócios inteligentes. Hoje, um investidor inteligente é aquele que busca essa análise antes de assinar qualquer contrato e principalmente antes de realizar qualquer pagamento, qualquer transferência, qualquer Pix. Você quer comprar um imóvel, gostou daquele imóvel, procura o corretor, procura o advogado especialista no assunto, conversa, faz essa análise, agenda sua consultoria para ter segurança. Né? A segurança, você só vai ter essa segurança quando você tiver a certeza do que você está assinando e principalmente a certeza do que você está pagando. Muitas vezes as pessoas deixam para depois do fato ocorrido e retomando essa situação, retomando esse assunto. Quem deixa para depois paga bem mais caro. E aí, assim, eu quero agradecer a você pela presença. Se ficou qualquer dúvida, qualquer questionamento, deixe a sua mensagem, me siga nas outras redes sociais, com conteúdos diários referentes ao direito imobiliário e regularização de imóveis. E eu agradeço a vocês por estarem aqui. Se fez sentido, né, para você estar aqui comigo nessa manhã, compartilhe com seus amigos, familiares, colegas e marque alguém que precisa dessa informação. E só finalizando, né, chamando a atenção que esse mês de novembro nós temos a famosa Black Friday. E aí eu quero trazer esse alerta. Se você já vem analisando o imóvel, já vem conversando com o corretor, já analisou a documentação, e esse é o momento e para você esse momento é ideal para a compra, se você tiver essa plena certeza, desde que tenha tomado todas essas atitudes antes, siga com seu investimento, se você tiver certeza. Se você não tem essa certeza, se você está agindo por impulso, melhor parar um pouquinho, pensar com calma, contratar sua consultoria. Até porque a Black Friday é um mês, né? Uma dor de cabeça, ela é eterna. Então, eu tô alertando a todos vocês que não se deixem levar pelo impulso do momento, né? Tenha plena certeza do imóvel que você está adquirindo, até porque o investimento em imóvel, muitas vezes, para muitas famílias do país, o investimento de toda uma vida de trabalho, de toda a dedicação. Às vezes não só seu, mas também de toda uma família. Então tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado. Sempre busque um profissional especialista no assunto. Como eu falei, não é um advogado não querendo desfazer o trabalho do colega, mas eu jamais faria uma cirurgia do joelho com um cardiologista. Então já fica esse alerta, né? Tenham todos um excelente dia. Fiquem à vontade para me contactar. Qualquer dúvida, me procurem. Se precisar agendar a sua consultoria, entre em contato conosco. Até a próxima terça-feira com mais uma edição, com mais uma live, sempre às terças-feiras, 10 horas, trazendo informações relevantes para você e para toda a sua família. Excelente dia. Tchau, tchau.